quando a gente quer ouvir falar dos últimos dias, grava na tua mente. Você tem no Antigo Testamento, você tem alguns livros, o Antigo Testamento todo fala dos últimos dias, mas você tem alguns livros que eu chamo de os livros que são os livros de Apocalipse do Antigo Testamento. O principal é Daniel, mas nós temos, não menos importante, nós temos Zacarias. Então, esses dois. Agora, Isaías também fala, só que cada um se especializa em alguma coisa. Isaías, ele fala muito do milênio. Daniel, ele fala mais do anticristo do que Apocalipse. Zacarias fala muito da segunda vinda de Jesus e de Armagedon. Joel fala também da segunda vinda, dos últimos dias, mas já da grande tribulação. Joel fala dos dois, fala antes e depois da tribulação. Então, são livros importantíssimos, não tem como estudar Apocalipse sem estudar esses livros. Mas se eu tenho um lugar para começar, aí eu falo assim, vamos começar por Apocalipse ou vamos começar pelas epístolas? As epístolas nós temos muito sobre arrebatamento e também o anticristo. Mas a gente tem que ter uma linha do tempo. E ninguém melhor do que Jesus para dar essa linha do tempo. Você sabia que essa linha do tempo, se você quiser a linha do tempo da história da humanidade, você vai para Apocalipse 12. Ali, Apocalipse 12, num único capítulo, Deus dá para João a linha do tempo da história da humanidade, incluindo desde a eternidade, o que aconteceu na eternidade, como que foi a rebelião de Satanás e etc., chegando até, eu acho fenomenal, Apocalipse 12, eu não sei de verdade, aí num outro café eu posso estudar Apocalipse 12 com vocês. Hoje não vou falar que vai dar tempo, porque não vai mesmo. Agora, Jesus, ele faz aquele resumão que a gente precisa entender em Mateus capítulo 24. Ele reservou esse tempo, para... O tempo principal foi quando ele subiu a última vez para Jerusalém, seria a Páscoa, onde ele entregaria a sua vida. E ele foi, e nesta Páscoa, a última Páscoa, onde seria a última ceia, onde haveria a morte de cruz, ele reservou as principais parábolas. Então, também eu gosto muito de ensinar parábola, porque, principalmente as últimas, Jesus fala da situação que a gente está vivendo. A parábola das 10 virgens e todas elas. E ele subiu no Monte das Oliveiras, em determinado momento, na sua última semana em Jerusalém. E eu gosto muito de ir lá no Monte das Oliveiras, e eu espero um dia estar lá com vocês, do Formando Discipuladores. Já pensou uma caravana nossa lá? Só do Formando Discipuladores. Então, eu gosto muito de ir no Monte das Oliveiras, subir para ensinar. E ali o Eli ensina parte e eu ensino a outra parte. Eu amo chegar no Monte das Oliveiras e abrir Mateus 24, como Jesus não abriu, Jesus falou, o que está escrito em Mateus capítulo 24. Aquele local é um local para mim, se você me perguntar, em Israel, qual é o local mais importante para você? Eu digo que, em ordem, para mim, é o Monte das Oliveiras, porque tudo aconteceu no Monte das Oliveiras. Foi no Monte das Oliveiras que Jesus ele ascendeu aos céus, e é no Monte das Oliveiras que ele vai descer dos céus e vai pôr os seus pés. E no Monte das Oliveiras que ele ensinou os ensinos que a gente mais precisa reter no coração. E é claro que Cafarnaum mora no meu coração por uma experiência que tive lá e a maior parte sabe. Então, eu gostaria de convidar vocês para abrir Mateus capítulo 24, porque Jesus vai falar do que está... Espera aí, eu ainda não troquei. Eu troquei a velha história de trocar no meu iPad e não trocar aqui e achar que eu já troquei. Então, a segunda vinda de Jesus está próxima? Eu quero que levante a mão. Quem acha que está próxima a vinda de Jesus? Hoje, até ímpio tem certeza que alguma coisa está acontecendo. Então, se você me disser que você não sabe que Jesus está voltando, está tudo acontecendo, absolutamente tudo. A próxima, as evidências, é sobre esse assunto que eu quero falar com você. Olhar para a figueira, olha para Israel,
pois ela já faleceu e alguma coisa está acontecendo. Ele avisou a gente. Então, em Mateus 24, porque tu não é grande o suficiente para tudo aqui. Mateus, você já abriu Mateus 24, Jesus sobe para o Monte das Oliveiras, não sem falar parábolas antes, como parábola de... Eu quero que você volte um pouquinho e você veja as parábolas que Jesus fala. Olha, em Mateus 21, Jesus fala da parábola dos lavradores, que eu precisaria falar para vocês da importância dessa parábola, também ela é profética. Depois ele fala da parábola das bodas, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. E depois, em seguida, ele fala da parábola, ele lamenta sobre Jerusalém, pelo que vai acontecer no final de Mateus capítulo 23. Ele já anuncia o ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém seria destruída. E nós começamos em Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando aproximaram-se deles os seus, e eu quero que vocês leiam em voz alta o que está escrito aí. Quem que chegou perto dele? Discípulos. Fala mais alto. Discípulos. Não é um ensinamento para a multidão. Multidão seguia Jesus o tempo todo. E o que a multidão queria? O que Jesus falou em João capítulo 6? A multidão queria milagre. A multidão queria pão. A multidão queria multiplicação de pão. A multidão queria o espetacular. Claro que se você se aproximar de Jesus, você vai ver o espetacular. Igreja do século 21 está igualzinha. Ela quer o extraordinário, o show, o espetacular. Agora, discípulo escuta outras coisas. Jesus separou esse momento para falar com os discípulos. E ele subiu. E não esqueça aqui, quantos discípulos Jesus tinha? Sério? Os principais. Ele não mandou 70, de 2 a 2, andar com ele? Você acha que aqui só estavam os 12? Para mim, aqui estavam os 70, ou, quem sabe, os 120 que estavam depois no cenáculo orando, aqueles que perseveravam mesmo. Então, os que não esqueçam que em João capítulo 6, está escrito que muitos discípulos, leia João, quando ele diz que ele era o pão que tinha descido dos céus, está escrito que muitos discípulos abandonaram Jesus. Lucas capítulo 8 está escrito que mulheres o acompanhavam, eram discípulas também. Então, a gente fica concentrado, pensando só nos 12. Claro, os 12 ele investiu 24 horas para que eles se tornassem os apóstolos, mas que ele tinha mais de discípulos do que isso, que o acompanhava para aprender, tinha. Então, ele viu discípulos, se aproximaram dele, senão falaria os 12. Aqui está os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize quando sucederão essas coisas e o sinal que haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Jesus, eu quero que você divida Mateus 24, porque eu quero entrar em atualidade, do que eu vou começar a ler agora, do versículo 3 até o versículo, deixa eu ver aqui, até o versículo, do versículo 3 ao 14, escreve aí, tempo da graça. Tempo da graça é um tempo que todo mundo acha que, por mais que sempre se pregue que Jesus vai voltar, todo mundo acha que o tempo da graça nunca vai acabar. O tempo da graça é um hiato no tempo de Deus. É amor, é misericórdia. Ele não está, o tempo da graça não está... Quando você vai estudar, e hoje eu não vou estudar isso, quando você estuda 70 semanas de Daniel, Daniel recebeu revelação só para Israel. E ele fala de 70 semanas para Israel. Ele pula ali, Daniel, as 70 semanas, ele pula e vai já para a grande tribulação. Não tem esse intervalo da graça. Então, nós estamos no intervalo do amor, da misericórdia, da graça. E esse intervalo da graça, ele é muito curto. Ele é tão curto que Deus deu o tempo exato que ele duraria. Alguém aqui, como eu estou falando com alunos, se você errar, não tem problema. Mas alguém quer chutar quanto tempo Jesus deu para o tempo da graça, provando biblicamente, não só chutando, mas provando biblicamente? Você sabe me dizer quanto tempo que dura o tempo da graça? Alguém quer arriscar?
2.000 anos. Como a gente chega a essa conclusão? É porque alguém diz? Não. Sabe me dizer a passagem que a gente pode... Então, vamos lá, porque as pessoas podem questionar vocês. Como que vocês dizem que o tempo da graça são 2.000 anos? Porque tem tudo a ver com o que nós vamos ver em Mateus 24. Vocês precisam aprender direitinho. Você responde assim, a parábola do bom samaritano. O bom samaritano não era Quem era o samaritano? Tudo bem, é uma figura de Jesus. Agora, esquece que ele é uma figura de Jesus. O bom samaritano, ele é judeu? Cavalo branco. Que cor que é o cavalo branco de Napoleão? O samaritano é judeu? Não. O que é o samaritano? Samaritano. Samaritano não é judeu. Então, o samaritano não era considerado judeu e era considerado praticamente um gentil para os judeus. Então, quem é que socorreu o judeu? Um não judeu, um samaritano. Esse samaritano levou, que é uma sombra de Jesus, ele levou para uma hospedaria e quando ele chega lá, ele deu os primeiros socorros, ele carregou, ele socorreu, mas aquele judeu precisava de tratamento. E quanto tempo, quanto em dinheiro você deve, gente, formando discipuladores, é gente que deve estar fazendo CTPA, escola bíblica no mínimo. Então, quanto tempo? Aí ele fala, pastor, eu não contava com as suas perguntas hoje à noite. Né? Aquela coisa. Então, está escrito, vale colar, corre lá na parábola do bom samaritano. Então, quanto de dinheiro o bom samaritano entrega para o dono da hospedaria cuidar daquele judeu ferido? Que bom, 2 denários. 2 denários. 1 denário é o trabalho de 1 dia. 2 denários, trabalho de 2 dias. Na Bíblia está escrito que 1 dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos como 1 dia. Então, o bom samaritano, ele deu quanto de dinheiro? Deu para 2 dias, para que o hospedeiro tratasse daquele enfermo, para que ele ficasse curado. Você está conseguindo me acompanhar? Então, o salário de 2 dias, mas na Bíblia está dizendo que para Deus 2 dias são 2.000 anos. A hospedaria é quem? É a igreja que cuida de doentes. Jesus disse, eu vim para os doentes. E a igreja faz o quê? Então, o tempo da graça, Deus revestiu a sua igreja, que somos nós, de poder, autoridade para poder cuidar de enfermos, pessoas que vêm aqui. Alguns vêm enfermos porque estão presos espiritualmente, outros emocionalmente, outros ambos, espiritual e emocionalmente. A igreja tem capacitações naturais e sobrenaturais para cuidar. E ainda o bom samaritano disse o quê? Ele disse, olha, se precisar de mais coisa, eu dou. Então, ponto final, nós temos recursos, poder, autoridade, unção para cuidar de enfermos por 2.000 anos. Então, ele colocou um limite. Oséias capítulo 6, está escrito, depois de 2 dias nos curará. Está escrito do versículo 1 ao versículo 3, só anota aí. Oséias capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. O capítulo começa, volte para o Senhor. Que esse é o chamado, o mesmo de João Batista, como Jonas pregou, acho que domingo passado ou retrasado, quando ele falou que João Batista, a mensagem de João Batista é sobre a primeira vinda, né, a manifestação de Jesus, e nós hoje como igreja precedemos o noivo dizendo sobre a volta de Jesus, o arrebatamento. Mas João Batista, a mensagem dele era arrependimento. O Oséias capítulo 6 tem 2 recados para nós. Primeiro, arrependimento, e o segundo, conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Só que ali está escrito também uma medida de tempo para isso acontecer. Está escrito, depois de 2 dias, o Senhor nos curará, nos levantará e viveremos diante dele. Olha que fenomenal. Então, quer dizer que depois de 2 dias, ele vai nos levar, nós vamos ser arrebatados. Ele está nos curando. Nunca. Por que eu... Há 4 meses eu tenho estado diariamente no Instagram falando de restauração emocional, porque este é o tempo da igreja e de todos serem curados, fortalecidos, restaurados, para nós recebermos a unção do avivamento que está para ser derramado sobre nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Então,
aqui no capítulo 24, então eu disse que do versículo 3, eu vou ressaltar algumas coisas que estão acontecendo hoje. Do versículo 3 ao versículo 14. Ele diz o seguinte, Jesus começa dizendo, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O que eu quero que você grife? Engano e que ainda não é o fim. Engano eu venho sempre que eu dou workshop, eu falo dos últimos dias, eu cito a mesma coisa. Engano só é engano porque é muito parecido com a verdade. Porque se não fosse tão parecido com a verdade, não seria engano. Quando eu levei uma caravana para a Turquia, falsificação a gente vê logo. De qualquer coisa a gente percebe. Se você tem um olho clínico, você vê. Se é uma Louis Vuitton, você vê pelo forro, pelo zíper. Tem algumas indicações. Mas uma coisa que me deixou assim admirada foi ali na Turquia, quando nós paramos ali, dormimos uma noite antes de irmos para 7 igrejas. Gente, ali você não consegue achar sinal de que aquilo é falsificação. Eles são especialistas em falsificação. É algo tão igual, tão igual, tão igual, que você fala, não é possível que não seja, que isso é falsificação. Você só vê que é falsificação pelo preço. Procura o forro, é idêntico, o zíper é idêntico, tudo é idêntico. Tudo, a estampa é idêntica. A estampa é fácil, mas assim, as nuances que essas companhias elas fazem, essas marcas famosas fazem para justamente a pessoa identificar quando é engano, você não acha. Lá em Istambul você não acha. É falsificação daquela. Então, o que eu quero te dizer é que é isso que tem aparecido. Por isso que tem tanta abundância de pregação, tanta abundância de tanta coisa, mas você tem que filtrar, porque tem muito engano no meio de tudo isso. Tem muito as pessoas falando muito de si mesmo e não falando daqui, de evangelho. Não falando da simplicidade do evangelho. Não vou falar porque vocês já sabem de tudo e cuidado para não entrarem no engano. Ficarem admirados com pessoa que tem um rótulo bonito, mas o interior dela, você não conhece o caráter, você não conhece a vida dela, você não conhece o quanto essa pessoa conhece de Deus, ela fala bonito, ela tem uma boa oratória, ela tem umas frases de impacto, de efeito, mas cuidado com isso, tá bom? Então, vamos lá, engano, e ele está dizendo de guerras. Guerra sempre teve, só que as guerras que estão se armando nesse momento, eu quero que vocês prestem atenção. Guerra sempre teve. Angola só faz pouquíssimo tempo que acabou a guerra civil. Somália ainda tem. As coisas ainda não estão bem lá. Em todos os lugares que você vê, tem guerra, tem guerrilha, tem as coisas. Mas presta atenção em 2 guerras que eu quero que você preste atenção, que estão se armando neste momento. Primeiro, quem está percebendo uma instabilidade entre a China e os Estados Unidos? Então, cuidado, porque a China é o inimigo do norte que Deus sempre avisou, e eu sempre avisei vocês. Deus disse que é um exército, e isso ele falou muito antes que a China tivesse esse exército, que é o maior exército do mundo. Sempre esteve anunciado em Ezequiel e em todos os lugares, que esse maior exército do mundo se viria em direção a Israel. Só que quem é amigo de Israel? Para que Israel entre no meio, porque Israel está no meio do caminho, tem que entrar o amigo de Israel. E Estados Unidos sempre foi amigo de Israel. Então, 2 potências, e hoje nunca ninguém diria que a China se tornaria uma potência. 2 grandes potências estão completamente instáveis a um nível de instabilidade, já se comparando com uma guerra fria, já se comparando com um susto coletivo, porque a partir do momento que você a embaixada já tem problema com a embaixada, queima os papéis da embaixada, você tem que um olho na Bíblia e um olho na mídia. Então, essa é a primeira guerra que você tem que prestar atenção, porque se acontece isso, ela já é um sinal vermelho. Jesus está falando, essas aí que vocês conhecem, não está nem no chinelo. Presta atenção nessas atuais, essas gigantescas, essas que podem afetar o mundo todo. Outra, há
há muito tempo atrás, pelo menos 5 anos atrás, o Eli me falou algo que, semana passada, também deu um susto. O Eli falou para mim, quando eu fui para estudar com ele, eu não me engano, se eu não me engano, foi em 2013, 2012, para você ver quanto tempo faz. Ele me falou assim, quando a gente estava estudando Ezequiel 38, ele falou, presta atenção nos países. Agora vai para Ezequiel 38, porque a gente tem a ver com o que a gente está falando de Mateus 24. E tem a ver com o que está aí o quadro. Mas eu preciso... Aí a gente aproveita que está em Ezequiel 38, a gente já vê Ezequiel 37, que é também importante. Ezequiel 38 fala de uma guerra localizada no Oriente Médio. Essa guerra, muitas pessoas confundem com o Armagedon. São guerras completamente diferentes. Muitos, inclusive teólogos, já vi falando de Ezequiel 38, só porque aqui tem Gog, só porque tem o mesmo nome de Apocalipse, quando fala do Armagedon, não analisa aqui exatamente o que está escrito. Fala sem conhecimento de causa. São 2 guerras diferentes. Armagedon, presta atenção no que eu vou falar. Armagedon não tem nada a ver com a gente agora. Então, eu não estou aqui para dar aula para vocês sobre milênio, nem grande tribulação, porque não daria tempo. Não vou falar de trono branco, não vou falar da eternidade, de como vai ser depois do milênio. Tudo isso é assunto para outros momentos. Você precisa, nesse momento, saber o que está acontecendo no teu tempo. Eu tenho falado isso para todo mundo que me procura para falar desse assunto. Não adianta que eu não vou para lá. Eu estou vendo muita gente sem base bíblica indo para fazer live e para falar sem respaldo nenhum, não entendendo e misturando todas as coisas. Então, presta atenção. Armagedon não tem nada a ver com esse momento que nós estamos vivendo. É a última guerra, é no 7º ano da grande tribulação, e ela é bem diferente porque está escrito que todas as nações da terra se levantarão contra Jerusalém. Pronto. Esse é Armagedon. Agora, a guerra de Ezequiel 38 é a mesma que está escrito no Salmo 83. Anota aí, porque eu não vou ter tempo de ir no Salmo 83. Mas no Salmo 83, depois eu posso passar para alguém e coloca no grupo do Formando Discipuladores o mapa. Eu vou passar. Vocês vão ver aqui, mas eu passo a imagem, eu passo o arquivo sobre o Salmo 83, com o nome dos países atuais, né? Porque ali o Salmo 83 fala de países antigos que você lê e fala, não, isso aqui já passou. Não, são países atuais ali no Oriente Médio. Mas você entendendo Ezequiel 38, você já vai saber que Salmo 83 está falando da mesma coisa. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog. Então, eu estava estudando Gog, eu já vou dizer para você. Então, eu estava estudando com ele esse texto, e ele me dando, e falando, Naira, veja as nações modernas. E aí, quando ele chegou aqui, quando está a Turquia, e a Turquia ela não tinha problema com Israel. E ele falou assim, presta atenção, porque a palavra de Deus, eu amo aprender com o Eli, porque assim, a fé dele e a submissão que ele tem a Deus é fenomenal. E ele falou assim, Naira, não importa que a Turquia hoje seja amiga. O meu mundo está cada dia menor. Eu já não estou indo para a Turquia, porque do dia para a noite a Turquia vai se tornar um grande inimigo de Israel. Falei, impossível. Assim, eu falei dentro daquilo, eu tinha acabado de voltar da Turquia. Ali eu vi como eles amam os judeus, tinha judeu no aeroporto, e aqueles ultra-ortodoxos, todos vestidos daquele jeito, super bem tratados. Naira, presta atenção, vai acontecer. E aconteceu, e não faz muito tempo. Há 2 anos atrás, a Turquia já se posicionou, e a semana passada, a Turquia deu um susto em Israel, se posicionando extremamente contra Israel, com o mesmo ódio de Irã, de Iraque. Como que isso, de repente, aconteceu? Porque está se armando Ezequiel 38.
Está para acontecer, é uma guerra. Qual é a diferença? A guerra, pode escrever aí nas suas anotações, a guerra de Ezequiel 38 é uma guerra localizada. São só países do Oriente Médio. Não vai, a Europa não vai estar, a Ásia não vai estar, nem a China vai estar. É uma guerra só ali, e a Turquia, você sabe que é o único país que ele fica metade na Europa, metade na Ásia. É a única que está ali meio que fora do contexto, e alguns países do norte da África. Então, vamos aqui, olha, todos eles muçulmanos. Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, e príncipe de Ross. Então, eu quero agora, para traduzir para você, Ross é Rússia, de Meseque, que é Moscou, e de Tubal, que é a Síria. Então, aqui já fica traduzido para você. Então, Gog é o nome de uma pessoa. Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ross, ou seja, da Rússia, e de Meseque, que é de Moscou, e de Tubal, que é da Síria. E diz assim, diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ross, que é Rússia, de Meseque, que é Moscou, né? E fartei que volvas. E aí Deus começa a falar o que vai acontecer, porque eles se levantaram contra Israel, o que Deus vai fazer para defender. No versículo 9, olha quem vai entrar na guerra. Persas, etíopes, aí é a África, Pute, que é a Líbia, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, que é a Alemanha. A casa de Togarma, que é a Armênia, do lado do norte. E todas as suas tropas, muitos povos contigo. Versículo 8. Depois de muitos dias serás visitado, e no final dos anos virá a terra que se recuperou da espada, ou seja, está indo para onde? Eles vão chegar, todo esse povo vai chegar contra Israel, liderados pela Liga. O Salmo 83, ele dá mais detalhes de todos os países do Oriente Médio, que, nome por nome. Ali tem a Síria, ali tem o Irã, ali tem o Iraque, tem o nome de todos eles. O Salmo 83 é tão detalhista que fala até da Cisjordânia, que está ali dentro de Israel, dá detalhes. Ou seja, é uma guerra de todos os lados. Israel, aparentemente, aqui em Ezequiel 38, não tem saída. Israel está tranquilo, vai ser um momento que Israel está tranquilo. Mas Deus diz, mas eu me levanto para defender e todos verão que eu sou o Deus. Não vai ser diferente, vai ser um susto para todo mundo quando isso acontecer. Hoje, para você, parece impossível. Vamos ver coisas que pareciam impossível para você e hoje é uma grande realidade. Quando Deus disse que nos últimos dias teria pestes, aí você acha, vai ter doença. Você achava que era uma peste dessa? Que parou o mundo? Os últimos dias se cumprindo. Então, quando ele fala, seja como Eli, quando ele fala da guerra de Ezequiel 38, que ela vai ser antes do arrebatamento, é só você aguardar e ficar olhando para o Oriente Médio, porque a qualquer momento vai acontecer. Só que vai ser algo muito espetacular. Israel, mais uma vez, não vai ser destruída, assim como foi em 1967, que não foi destruída, assim como em 1973, né, também não foi a guerra de Yom Kippur, não foi destruído Israel, a despeito de terem se levantado com um exército muito maior. Israel, mais uma vez, vai ser defendido. Você lê na sua casa, Ezequiel 38, o detalhe, quando Deus fala da intervenção que ele vai fazer, mesmo Israel não estando esperando esse nível de ataque, e que o mundo todo, Deus disse, o mundo todo verá que eu defendo Israel. Em 1973, na guerra de Yom Kippur, Yom Kippur é um dia em que todos eles jejuam por 24 horas, soldados não ficam em estado de alerta, estava tudo tranquilo, os inimigos, é só você ler no Google sobre 1973, você vai ver que os inimigos
sabendo que é um dia muito forte, religioso, que Israel para, inclusive os soldados, e que estão jejuando. Então, eles atacaram de surpresa e quase Israel foi destruído, não fosse uma intervenção de Deus. O Eli conta, ele participou dessa guerra, e ele conta o sobrenatural de Deus com a mesma intensidade que o embaixador contou para mim sobre 1966, 67, o embaixador de Israel, quando ele disse: eu era piloto, eu via anjos dos nossos lados, todo mundo teve uma experiência com o sobrenatural. Então, em pleno século XXI, Israel vai ter, não só em 1973, ele teve uma experiência com o sobrenatural, mas vai ter neste momento aqui. Então, em Mateus 24, quando fala de guerra, é esse nível de guerra que eu estou falando para você. É a guerra entre duas potências, ou guerra, seja como for, né? Uma guerra fria ou uma guerra de susto, ou seja o que for, mas já está armado entre duas potências, Estados Unidos e China, e a guerra localizada no Oriente Médio, que afeta todo mundo, é lógico. Qualquer guerra dessa magnitude vai afetar todo mundo. Volta comigo para Mateus 24. Mateus 24 continua, Jesus diz então de guerra e diz que ainda não é o fim. E ele diz no versículo 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Neste mesmo arquivo que eu tenho aqui, depois, quando eu passar para frente, eu tenho uma estatística de como os terremotos, eles foram, com o passar das décadas, eles foram aumentando. Terremoto sempre teve, só que agora, os que estão previstos, sabe aqueles que estão previstos para acabar com Los Angeles e etc. e tal? Você sabe que Israel já foi abalado por terremoto várias vezes, e tem um programado no relógio de Deus, que vai ser no final da grande tribulação, quando Jesus colocar os pés no Monte das Oliveiras. O último grande terremoto que teve ali, marcado, né, foi no momento que Jesus ressuscitou. Depois teve mais, que destruiu muitas coisas em Israel, mas um que já está marcado no relógio de Deus é quando Jesus colocar o pé no Monte das Oliveiras. Mas nós vamos ver não só coisas como a peste, né, como nós vimos, mas nós vamos ver muitas calamidades que vão deixar muita gente de boca aberta, né, como o que eu sempre disse para vocês, os supervulcões que estão ali no Parque Yellowstone, eles estão ali, a qualquer momento isso acontece. E esses supervulcões, a National Geographic, o History, todos eles, vira e mexe, fazem um documentário sobre o risco de um desses supervulcões entrar em atividade, que eles estão para entrar a qualquer momento. Isso não é para trazer instabilidade para você, porque o que detém tudo isso é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de você. Então, por maior que sejam as coisas e assustadoras, a Igreja de Cristo tem que aparecer neste momento. Se você me pergunta, eu vou continuar lendo para responder o que eu mesmo coloquei como pergunta para você. Quer ver o que Jesus fala? Então, ele fala de fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o quê? Grifa aí, princípio das dores. Versículo 8 começa como que uma contração, mostrando que esse princípio das dores agora vai ficar pior. E ele diz o seguinte: olha, quando começa o princípio das dores, então vocês serão atribulados, vos matarão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. A gente já estamos cansados de ver. Aliás, eu quero dar uma notícia para vocês estarem orando, né? Vocês acham que é coincidência da Igreja Unidade em Cristo ter uma igreja na Ásia, uma igreja na África, e agora um casal de pastores pediu para nós cobrirmos, se vocês quiserem, entre no Instagram deles, Children and Nations. Eles são o pastor Beethoven e a sua esposa Gláucia. Eles são grandes homens de Deus que esse casal deixou tudo, absolutamente tudo, para cuidar das crianças refugiadas sírias. Tem um trabalho lindo, maravilhoso, também na Somália,
onde eu vou com eles também, lá na Somália. Então, hoje a igreja, a Unidade em Cristo, está no Oriente Médio também. Está lá na Jordânia, junto com os pastores Beethoven. Inclusive, se vocês quiserem entrar numa reunião, porque ali eles têm uma central de treinamento para missionários ali no Oriente Médio. Eles abriram, vai ter aula, vai ser comigo e o pastor Cote, e a pastora Ludmila Feber. A Ludmila Feber vai falar de intercessão, 2 dias, o pastor Cote vai falar de missões, e eu vou falar de como se manter, eles pediram, de como se manter firme emocionalmente, sendo um missionário em condições de perseguição. Então, é só você entrar no perfil Children and Nations, e ali você pede para ele o link do Zoom. Vai ser reunião no Zoom. Quem não sabe escrever, Children é C-H-I-L, é crianças em inglês, tá? C-H-I-L-D-R-E-N. Children and A-N-D, e depois Nations, de nações, N-A-T-I-O-N-S. Então, Children and Nations é o perfil deles. Então, por que eu estou falando isso do Children and Nations? Porque Jesus, aqui, ele fala, olha o que ele diz aqui, porque sereis atribulados, por quê? Porque perseguição é real. Eles escreveram para a gente, uma semana atrás, o governo está atrás da gente, não vou poder mais escrever no WhatsApp para vocês, só vou falar pelo e-mail, vira e mexe. Isso é uma perseguição até que leve ali na Jordânia, eles só batem, etc. Mas a perseguição, se você conhecer missão, como Missão Antioquia, Portas Abertas, Missão Mais, e outras missões, como Children Nations, ou Voz do Mártir, são missões que trabalham em países que os cristãos são perseguidos hoje, no século XXI. Perseguição de matar mesmo, perseguição que tinha no tempo da igreja primitiva. Então, é só a igreja ocidental que está de olhos fechados, mas isso existe e está cada dia pior. Nós temos o Japão com menos de 1% de cristãos, nós temos a Índia com menos de 1% de cristãos. Não é porque nós temos a tecnologia a nosso favor que algo bom está acontecendo. Não, porque a igreja está fraca. Eu estou aqui, não é para você virar um especialista de escatologia. Eu estou aqui para alertar vocês, como discipuladores, que a igreja está muito fraca e que nós precisamos nos levantar com poder e autoridade como nunca. Deus está nos dando uma chance, nos fazendo ficar parados. Tem pessoa que está perdendo tempo nessa quarentena. Nessa quarentena você poderia ter assistido tudo quanto é workshop, tudo quanto é culto, tudo quanto é live. Eu fiquei incansavelmente 5 lives, às vezes 4, de madrugada, diariamente. E isso é tudo para você se preparar, para você ficar forte, acabar com mimimi, né? E ficar forte emocionalmente, ficar firme espiritualmente, para que Deus possa derramar a unção e você não perder no meio do caminho. Eu estou dizendo isso. Eu quero saber quem aqui quer ser preparado verdadeiramente para a última hora. Eu quero estar pronta para esse derramar. Eu sempre disse para vocês, Jonas sempre disse, o grande avivamento está às portas, está mais do que nunca. O grande avivamento vai ser uma unção que vai ser derramada sobre você. Tal. Eu comecei a sentir o cheiro dessa unção há 1 ano atrás, quando eu fui para Angola, quase 1 ano atrás. Eu disse para o Jonas, eu disse para o Eltz, algo aconteceu comigo, startou em Angola. E o Jonas falou, o que... Eu falei, não sei. Eu sei que eu nunca preguei como eu preguei em Angola. Eu sei que não era algo diferente. E de lá de Angola eu fui em seguida para o Japão. Aí lá no Japão, o Sueli e o Mário falaram, pastora está irreconhecível, o que aconteceu?
E eu falei, algo aconteceu, algo startou no reino espiritual. Não fique esperando um avivamento coletivo ou você vai perder esse avivamento. O avivamento vai acontecer no teu quarto, vai acontecer aqui num culto, vai acontecer em qualquer lugar. Pode não acontecer com ninguém, mas tem que acontecer com você. Eu digo para você que o meu avivamento individual começou em Angola. Parece que virou uma chave e eu não entendi. Eu senti quando essa chave virou. Eu me senti diferente. Eu vi que quando eu fui para o púlpito estava diferente. Eu vi que quando eu li a Bíblia estava diferente. Eu falei, Senhor, algo está para acontecer. E nem estava perto de acontecer ainda o que nós estamos vivendo hoje. Mas eu sabia que ali, naquele momento, algo no reino espiritual tinha acontecido com a igreja de Cristo. E quem tivesse antenado, a chave ia estar virando. E eu espero que a chave vire hoje em você. Porque eu não estou preocupada aqui em fazer você entender. Porque eu já dei 800 mil workshops para vocês. Já falei de trás para frente, de frente para trás dos últimos dias. Mas eu tenho que ser honesta. Quando você olha para Estados Unidos e China, quando você olha para o Oriente Médio, quando você vê esse vírus tomando conta incontrolavelmente, só controlado porque a igreja está aqui, senão todo mundo já tinha morrido. É porque eu digo a igreja no mundo, o corpo de Cristo no mundo. Então você tenha certeza, algo aconteceu. E se você quer desesperadamente que essa chave seja virada, levanta a tua mão, porque você faz parte do calendário de Deus. José de Arimateia entendeu o que ele fazia. Fica com a mão levantada, porque eu quero orar. José de Arimateia entendeu que ele fazia parte de uma palavra profética. Você tem que entender que você faz parte dessa palavra profética. Deus conta com você e você está respondendo. Você, como discipulador, está respondendo a esse chamado. E por isso é sobre discípulos. Mateus 24 foi para discípulo. É para gente forte, é para gente valente. E você, nem a pandemia te deixou em casa e você está aqui. E por isso, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, esses são os seus discípulos. Eu clamo que a mesma unção que estava no Monte das Oliveiras naquele dia, quando o Senhor começou a falar sobre os últimos dias, que essa unção esteja aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, que a chave possa ser virada no coração de cada um. Senhor, é tempo de entender, é tempo de se preparar, é tempo, Senhor, de aproveitar o tempo que nos resta, é tempo, Senhor, de entrar em sintonia com o teu relógio, é tempo, Senhor, de nós estarmos simplesmente preparados, fortalecidos, ungidos. Por isso eu peço, Senhor, que essa unção seja derramada nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Continuando em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu estou assim, vamos aqui continuar no versículo 9. Serei atribulado, já falei sobre a perseguição que existe tanto na África quanto no Oriente Médio, em muitos países asiáticos, como na Índia. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Grifa odiar uns aos outros. Nunca ouvi trair e odiar uns aos outros. Você já viu, eu sou do tempo, quantos aqui tem mais de 20 anos de conversão? Levanta a mão, está com vergonha de levantar a mão. Só porque é 20 anos. Quantos aqui, vou diminuir, 15 anos? Aumentou. Levanta a mão bem alta. Deixa eu ver quantos aqui de 15 anos. Você que tem 15 anos de conversão. Há 15 anos atrás a gente via tanta divisão de igreja? A gente via tanta traição? Não, a pessoa tinha uma fidelidade incrível, incrível, fenomenal. O que aconteceu de 15 anos para cá? Eu digo de 15, 20 anos para cá. O que Jesus disse. Nos últimos dias as pessoas odiariam. De repente a pessoa ama o líder, daqui a pouco está odiando o líder. A pessoa está submissa, daqui a pouco ela está traindo, está abrindo a igreja e etc. e tal. Nem vou entrar nesse assunto, estou curada, graças a Deus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Você fica pensando que falso profeta
é simplesmente uma pessoa aí que é uma seita. Não, o falso profeta está cheio. São filhos de Jezabel que estão dentro da igreja falando, olha, o tempo agora é os 10 passos para como ficar mais rico, os 10 passos para você ser popular, os 10 passos para isso é falso profeta, meu querido. Os 10 passos para você ficar mais perto de Jesus, essa é a palavra. 10 passos para você se arrepender melhor, essa também seria a palavra. Então, falso profeta é quem está pregando o que não é tempo de pregar. Hoje no meu devocional eu estava em Jeremias e Deus estava furioso com o profeta. Não era de seita, não, com profetas de Israel. Como é que vocês estão falando que não vai acontecer nada? Como é que vocês estão falando que vai ter paz, vai ter paz? Eu não falei isso, eu estou falando que vocês vão ficar 70 anos lá na Babilônia. Como que é? Vocês não querem ouvir Jeremias. Então, é por aí. Não é porque mudou o tempo que mudou o ouvido. As pessoas continuam não querendo ouvir a coisa certa. Querem ouvir aquilo que agrada os ouvidos e que faz o homem mais Deus, né? E Deus menos Deus e o homem mais Deus. E aqui, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A palavra iniquidade é anomos em grego, que é iniquidade não é só pecado. Iniquidade não é só multiplicar pecado, que hoje, quando que você achou que nós chegaríamos ao ponto que nós chegamos de Sodoma e Gomorra? Nunca, nem preciso ser específico para dizer do que eu estou falando. Quando você pensou que nós viveríamos agora não só mais o problema com o homossexualismo, agora é transgênero e etc e tal. Quando que você, tudo legalizado, quando que você pensou que isso aconteceria? Quando Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Sodoma e Gomorra. Nunca na nossa mente nós pensávamos que chegaríamos a esse ponto, mas chegamos. E Jesus, ele diz aqui, o que você leu comigo, multiplicar a iniquidade. Então, escreve aí do lado de iniquidade, essa palavra em grego, ela é anomos. Como você está me ouvindo, exatamente, escreve anomos. Anomos é sem palavra. Sem a palavra de Deus. Então, por que as pessoas estão sem a palavra de Deus, muita pregação sem palavra de Deus, então o amor se esfria e é outro sinal. São 2 sinais. Quando as pessoas deixam de pregar a palavra, falam muito, tem uma oratória muito legal, mas não está falando a palavra. E quando o amor se esfria, isso a gente está vendo dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro da sociedade, eu nem preciso dizer para vocês. Versículo 14, e aquele, então, mas olha aqui, esse é o recado para a gente. Mas aquele que perseverar, grifa perseverar, até o fim, será salvo. Meu amado, então ele está falando, ó, vai estar com calamidade, vai estar tudo em desordem, mas se você perseverar, você vai ter a mesma proteção de Noé. A casa de Noé entrou na arca e quem fechou a porta foi Deus. A casa de Ló, tudo bem que ele teve que ser puxado. Ele foi puxado, mas os anjos fecharam a porta e os homens que queriam arrombar a porta não arrombaram a porta. É tempo de guardar a porta da tua casa, é tempo de guardar a porta do teu coração, porque em Mateus 24, ele fala também, eu vou mostrar para você, ele fala que é tempo de portas arrombadas. Essa é a palavra de Jesus. E ele já mostrou que Ló, o que aqueles homens da cidade queriam arrombar a porta da casa de Ló. É assim que está escrito, só não arrombaram, porque os anjos feriram de cegueira aqueles homens e não conseguiram achar a porta da casa de Ló. E por isso você pode orar dessa forma também, que Deus fira de cegueira todos os demônios que querem arrombar as portas da tua casa, trazendo brigas, contendas, esfriamento espiritual. Você pode orar, é bíblico, querido. Jesus falou, é dica de Jesus. Nos últimos dias seriam como os dias de Noé, seriam como os dias de Ló. Então, quando nós chegamos a esse ponto, nós vemos que hoje toda segurança, me diz uma segurança que alguém pode ter que não seja Deus hoje. Você pode estar seguro no dia de amanhã? Não, porque eu estava com a minha passagem. Nunca foi tão real de que você só pode dizer assim, se Deus quiser, mas de verdade, não como uma expressão. Se Deus quiser, eu estarei no Japão dia 2 de setembro. Assim estava a minha passagem. Mas
há uma semana, Tóquio de novo, o surto de novo em Tóquio. E para mostrar como não existe estabilidade, a única estabilidade que tem é o Senhor e aqui, ser preservado, guardado. Olha, eu queria que você colocasse um círculo. O preservar é Deus te dar até imunidade. Hoje, nunca nós precisamos que a palavra de Deus se cumprisse, inclusive no nosso físico. E isso é real. Deus nos protege em todos os âmbitos. Você pode pedir e falar, Senhor, aqui está escrito que se eu perseverar, eu vou ser salvo. Então, Senhor, não é só salvação de não ir para o inferno e ir para o céu. Eu quero ser salvo do vírus, eu quero ser salvo da miséria, eu quero ser salvo, que eu e minha casa sejamos salvos. Esse é o tipo de oração que nós temos que fazer agora. Senhor, eu quero viver os mesmos milagres de Isaac, de Abraão, em tempo de seca. Eles tiveram provisão, o Senhor é o mesmo Deus. Em tempo de pandemia, eu sei que eu posso ter emprego, eu sei que eu posso ter provisão sobrenatural, o Senhor vai me dar mais habilidades, o Senhor vai me dar ideias. Enfim, esse é o tipo de postura que nós temos que ter nesse tempo de total instabilidade. Dica do dia, dias de Ló. Precisamos orar pelas portas da nossa casa. E ele diz aqui, versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse versículo 14, para aí. Espera aí. Eu estava falando, então Tóquio, Japão foi fechado novamente. Não entra nem sai. Então, e eu estava brincando com o Mário, o pastor Mário lá do Japão. Uma semana atrás eu estava brincando com ele. Eu falei, Mário, você perguntou aí direito se está entrando brasileiro? Não, está entrando brasileiro, pastora. Não, Mário, faz a pergunta completa. Está saindo brasileiro? Porque entrar eu entro, mas e aí, sair eu não vou sair? Não, está entrando e está saindo brasileiro. Olha a instabilidade. Uma semana depois, fechou tudo. E não entra mais, não é brasileiro, é ninguém. Ali está fechado de novo, como Israel está fechado. Alguém pensaria que num momento que tem que acontecer, o que está escrito... Vamos lá, olha, leia de novo o versículo 14. O que está escrito? E o evangelho será pregado a toda criatura. Com a igreja parada, sem viajar. Os missionários estão parados. E ali, cada vez que tocava, o pastor Beethoven, lá do Children Nations, eles gravavam. Cada vez que a sirene, porque eles ficaram com um toque de recolher, agora eles já voltaram ao normal. A um novo normal. Mas cada vez que tocava o toque de recolher, a sirene, era aquela sirene que quando parece aquele alerta para algum ataque aéreo. Aí eles telefonaram 2 vezes para mim, chorando os dois, a Glaucia e o Beethoven. Pastora, meu coração está ardendo, eu não estou aguentando de dor, porque eu sei como que as crianças que eles cuidam e que eles não podiam ir, nesse tempo de pandemia, elas estão apavoradas, elas estão achando, elas não estão entendendo que é toque de recolher, elas estão achando que é ataque aéreo, elas estão em pânico. Eu queria estar lá para acalmar essas crianças. Quem vai acalmar essas crianças? Porque os pais também estão apavorados. Quem que vai acalmar? A igreja trancada, a igreja paralisada. Será que aconteceu isso algum dia da igreja parada e tendo que o evangelho ser levado aos 4 cantos? Meu amado, pensa. Quando Jesus foi para a cruz, aonde que estava a igreja? Parada. No cenáculo. A igreja era os 12. Os 11, naquele momento os 11. A igreja era os 11, eles estavam intimidados, com medo, sem poder, sem autoridade, fragilizados. Eles estavam fugindo da própria sombra. Leia de novo os evangelhos, está escrito ali que os discípulos estavam presos e com medo. Primeira coisa que Jesus entrou, estou aqui para dizer qual é a mensagem dos últimos dias. Jesus entra, ressuscita. Ele vai atrás de quem? Ele vai atrás de discípulo. Ele vai atrás de discípulo que fugiu para Emaús. Eu estou assim. Eu estou pegando as pessoas pela orelha. Gente, o que você está fazendo em casa? Vai para a igreja.
O que é isso? Nós estamos quase 2 meses já funcionando, não teve nenhum contágio. Para de ficar aí com medo. Nós estamos liberados legalmente, então aproveita enquanto nós podemos. Jesus está contando com vocês. Você fica trancado em casa com medo? Gente, acabou esse tempo, né? Acabou esse tempo. Nós estamos aqui legalmente, obedecendo tudo. Você está de máscara, o álcool, distância, não se beija, não se abraça. A gente acaba e vai embora. E não teve contágio. Então, acabou o medo. Põe a mão no coração. Fala, medo, vai embora em nome de Jesus. Olha, o primeiro que ia me aparecer com medo, eu vou dar uma Bíblia na cabeça. E dizer, meu querido, eu não sou Jesus para dizer shalom e acabar teu medo. Mas eu vou tacar a Bíblia na tua cabeça para você entender que o medo não pode estar no teu coração, que Jesus conta com você. E, aliás, o que é que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão desesperadas para ouvir de Jesus. Jesus, igreja da última hora, estava trancada com medo, sem poder, sem autoridade. Jesus foi lá e disse, a primeira coisa que ele disse, ele me disse qual foi a ordem dos fatores. Primeiro ele disse shalom, e ele soprou, ou ele soprou e depois ele disse shalom? Pode falar, você acertou. Vocês estão com medo de errar. Vai. Jesus falou primeiro? Shalom. Shalom é paz para que o medo vá embora. Então, primeiro Jesus cuidou do emocional. Está entendendo? Então, Jesus primeiro foi e disse, paz, para de ter medo, para de pânico. Estou aqui, ressuscitei. Eu sou o Senhor, o Redentor, o Salvador, o Resgatador. Eu triunfei, por isso vocês triunfam. Tudo estava embutido no shalom. E depois, ele soprou. E depois, ele mandou que a igreja orasse e permanecesse orando. E por último, veio aquela unção que foi Pentecostes. As pessoas querem inverter a ordem, querem Pentecoste. Então eu quero te dizer que, primeiro, Jesus está tratando do teu coração. Acabou o tempo de ser criança, acabou o tempo de brigar com todo mundo, acabou o tempo de ficar emburrado, acabou o tempo de ficar aborrecido com a igreja, acabou o tempo de achar que você pode andar sozinho. Enfim, todo o teu emocional, eu vou voltar, eu falei para o Jonas, em outro café, eu vou voltar para falar de emoções. Porque a igreja precisa ser curada definitivamente em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, Jesus parou. Esse é o último momento do tempo da graça. Então põe aqui. 2020, este é o teu tempo de viver o versículo 14. Não adianta eu ficar te explicando sobre a nova ordem mundial do anticristo, se não acontecer alguma coisa dentro de você. O que adianta? Se não acontecer dentro de você, você vai ficar aqui mesmo para ver tudo isso. O cenário está armando, mas fica tranquilo. O anticristo, ele não pode ficar junto com a igreja. Então, está tranquilo? Põe a mão no coração, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque o anticristo está tudo armando, tudo bem, a economia, a política, todo o cenário está pronto. Adianta eu ficar gastando um tempão, agora está tão claro como a luz do meio-dia. Não dá mais nem para você, não estou entendendo que está se armando o cenário para a nova ordem mundial. Eu não estou entendendo que está se armando o cenário para o anticristo. Eu não estou entendendo nada disso. Não dá. Você está entendendo que isso está acontecendo. E porque você está entendendo, você não está entendendo o que vem antes disso. Não tem como o anticristo se manifestar se a igreja não arrebentar como a igreja primitiva. Aí quando os missionários, eu comecei as lives falando só com pastores da Filipinas, do Oriente Médio, da África. E eu falei, gente, acalma. Porque a gente não está pregando, não estamos indo no campo missionário. Acalma. Porque o que vocês estavam fazendo é ineficaz. O que eu estava fazendo também era ineficaz. Chegar no Japão sem o poder e a autoridade que nós precisamos ter é continuar com menos de 1% de cristãos. Mas hoje a tua igreja lá no Oriente, lá na Ásia, sabe o que está acontecendo? Em plena pandemia, a igreja dobrou. Em plena pandemia, eles estão vivendo um grande avivamento. Eles abriram um culto para dividir como a gente, né? Dividir. Eu fico tão triste que a gente devia estar tendo 2 cultos no domingo. Cadê o povo? Cadê o povo que não tem 2 cultos no domingo? Mas eu não vou falar aqui de frustração, mas você pode buscar um.
Se cada um buscar um apavorado, nós vamos ter 2 cultos no domingo, e não só de pessoas que estão apavoradas, mas daquele que você precisa trazer junto com você. Agora é hora de evangelizar. Eu estou aqui num café de discipuladores, não quero ninguém expert em escatologia, eu quero você expert em levar pessoas para Cristo. Eu quero você expert em arrancar o medo do coração das pessoas. Nós precisamos agir, nos mover, nos fortalecer. Chega de igreja fraca. Chega. Nós não podemos ficar marcando passo. Agora, então eu falei para eles, olha, sabe esse evangelho que a gente pregou até aqui? Jesus estava por aqui dele. Porque não é possível que a gente não vire o jogo ali no Japão, não vire o jogo lá na Índia, na África. A gente fica sempre tímido, fica feliz. 5 se converteram. Aí quando o Mário, ele telefonou, eu tenho uma boa notícia para você e para o pastor Jonas. Não podemos fechar o culto de domingo. Eles não tinham. Não podemos, porque lá funciona diferente no Japão. Então, não podemos fechar esse novo culto do domingo, porque tem gente nova no culto de domingo, tem gente nova no culto de sábado, e o discipulado está funcionando, que é uma maravilha, em plena pandemia no Japão. Aí falou, a igreja é outra, você tem que voltar. Eu falei, meu Deus, eu quero. Estou aí. Assim que abrir, eu estou aí. Mas é isso. Paramos aqui nesse versículo 14. Não que eu vá parar, mas eu estou falando que paramos. Esse é o tempo que você está vivendo. O tempo que você está vivendo, Jesus está falando, igreja, pobre, cega, miserável e nua. Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia morna. Olha, 2 graus de pobreza. Pobre, já não basta ser pobre, é miserável. Porque ela é pobre emocionalmente e miserável espiritualmente. O nível de unção, Jesus está falando, vocês estão no tanque reserva. Não dá nem para você está querendo dar para outro, não está dando nem para o gasto. Então, se renova em Deus. Essa é a minha palavra para você. Se renova em Deus. Porque ele parou aqui para um novo evangelho. Quando fala de um novo normal, eu digo que o novo normal da igreja é muita unção. Esse tem que ser o nosso novo normal. Cultos com explosão de poder. Não para você ficar recebendo, é para você. A explosão de poder é você. Você tem que ter explosão de poder individual. Não esperando aqui do púlpito. Você já tem que chegar cheio de poder nesse culto. E você, tão cheio de poder, que quando você está no seu ambiente, as pessoas vão querer, olha, eu quero essa paz que você tem, eu quero essa alegria que você tem, eu quero ir na tua igreja, porque você não tem medo. Como é que você não tem medo? Onde é que está o teu medo? O meu medo foi embora. Mas como que o teu medo foi embora? Porque eu recebi algo no meu coração diferente. Então eu quero receber, porque olha, já estou entupida de remédio para ansiedade, estou entupida de remédio para depressão, eu não estou dando conta. Você fala, então eu te levo para o lugar certo. Esse é o tipo de evangelho que nós precisamos. Então vocês entenderam o que está escrito no versículo 14? E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, como a igreja primitiva, para testemunho a todas as nações. Aí sim virá o fim. Então não se preocupe com o anticristo, se preocupe com a unção que está faltando. Aí sim virá o fim. Aí, porque o cenário já está preparado, a nova ordem mundial. Porque o anticristo, ele só está quietinho, esperando a igreja, né, sair para ele poder fazer tudo aquilo que ele quer. Mas quando a igreja sair, é porque a gente vai ter, literalmente, como os discípulos, virar o mundo de ponta cabeça, porque é isso que Deus quer de você. Amém? Então, no versículo 15, do versículo 15 em diante, eu vou pontuar para você, para a gente só ver, eu nem estou vendo a hora. Então, do versículo 15 ao versículo 28, nós temos a grande tribulação. Olha quanto que Jesus fala. Você sabe por que Jesus fala tanto da grande tribulação em Mateus 24? Porque é um discurso dirigido para os judeus. O David, que veio aqui, ele mora no deserto e ele comprou uma casa muito grande no deserto, que hoje ele aluga assim, quarto. Se você quiser ir para Israel e ficar na casa dele, ele aluga quarto. Ele está no Airbnb. E
E ele fala assim, mas o meu propósito de ter essa casa é porque eu acredito que vai acontecer o que está escrito em Mateus 24, os judeus vão ter que fugir para o deserto da Judéia, e aqui a minha casa é bem grande, tem espaço para muita gente, é no deserto da Judéia a casa dele. Então, se judeu já entendeu que Mateus 24 está para acontecer, é porque está tudo muito perto. Já estão se preparando para as coisas. E aqui é para judeu que não foi, porque judeus como o Eli, como o David, esses vão ter sido arrebatados. O David disse, eu vou deixar minha casa, né? Aí, quem quiser está lá. Então, esses vão ter sido arrebatados. Aqui é um recado para aqueles que vão ficar na grande tribulação porque não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador ainda. E aqui fala tudo. Eu só vou ler um versículo para você. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, grifa Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Só esse versículo aqui, porque hoje tem muitos teólogos, principalmente os que acreditam na teologia da substituição. Teologia da substituição é que a igreja substituiu Israel. Que tudo o que tinha que acontecer com Israel já aconteceu, e hoje todas as promessas são para Israel espiritual, que somos nós, igreja. Aí ele está falando que Jesus é mentiroso, porque essas pessoas elas dizem também que o terceiro templo somos nós. Que o terceiro templo de Ezequiel não é bem isso, é figurativo, que nós somos o terceiro templo. Então, essas pessoas que creem nisso têm que contar para Jesus, porque Jesus está enganado. Porque Jesus está falando que é para a gente ler Daniel, que o anticristo vai entrar no terceiro templo e vai interromper o sacrifício. Que fique bem claro que vai ter sacrifício de animais, sim, porque vai ser judeus não convertidos que vão reconstruir esse terceiro templo junto com o anticristo, e ali vai ter sacrifício de animais também por 3 anos e meio. Só 3 anos e meio e vai ser interrompido por ele. Mas eu disse que eu não vou ficar detida na grande tribulação. A grande tribulação aqui é marcada no versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Até para a grande tribulação já está tudo preparado, porque quando você vai para Israel, eu estou profetizando, você não reparou, quando você vai para Israel, quando você for para Israel, quando você for para o Megido, ali no Vale de Jezreel, já está tudo tão preparado. O que está preparado? Bom, ali nada foi construído. É exatamente como Deus disse, aquele lugar tem que ser um vale que dê os exércitos de todas as nações. Você perde de vista a extensão desse vale. Então, número 1, continua vazio para que as nações se juntem ali. Número 2, eles já devem ter até finalizado. Ano passado, estavam finalizando a construção de um aeroporto bem no Vale de Jezreel. Para eles, é estratégico para o exército. Só que tem que estar lá esse aeroporto justamente para Armagedon acontecer. Então, está tudo preparado já para a grande tribulação. Imagina como que não está agora para o arrebatamento. Está tudo preparado. Então, aqui termina o que você leu comigo no versículo 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, está escrito isso porque vai ter uma morte no Armagedon, quando Jesus for lá e der fim a essa guerra, está escrito que as pessoas vão demorar 7 meses. Está escrito isso em Jeremias, em Ezequiel, está escrito que vai demorar 7 meses para enterrar os mortos, tamanha quantidade de mortos. Por isso que fala de abutres e mortos. Vai ter tanto morto que o abutre vai chegar antes das pessoas conseguir enterrar o número de pessoas. Mas eu quero dizer para vocês, e depois ele fala no versículo 29, também continua sendo sobre a segunda vinda de Jesus, que vai ser quando ele coloca os pés no Monte das Oliveiras. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, ele está falando, olha, ele continua falando da grande tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Aliás, abrindo um parênteses aqui, no início da pandemia, eu recebi um áudio e eu fiquei triste que alguns daqui me passaram esse áudio.
Me passaram áudios, pessoas apavoradas, porque eram profetas que estavam falando que durante a pandemia, que daí alguns dias ia ficar escuro, 3 dias, que ninguém, e etc. E tal. Quem recebeu esse áudio? Está com vergonha de... Não, eu não vou dizer quem foi que me mandou. Não. Um monte de gente recebeu esse áudio. E estavam apavorados com esse áudio. Quando você conhece a palavra de Deus, você não fica tão preocupado em descobrir quem é o anticristo, porque você sabe que tem tudo isso aqui para acontecer. E você não fica tão preocupado, você só fala, é mesmo, está tudo se armando, a nova ordem mundial está acontecendo, mas você fica mais preocupado como está você e o que você tem que fazer nisso tudo. Agora, e você também não paga mico, né? Porque todo mundo que ficou com medo e disse que ia ficar 3 dias de escuridão, até hoje não ficou. Por que não ficou? Porque não tem como acontecer. Isso é na grande tribulação, gente. É só na grande tribulação que isso vai acontecer. Aí, para todo mundo que me mandou, gente, é na grande tribulação. Se acontecer antes, vem aqui em casa e rasga a minha Bíblia. Eu falei, pode ficar tranquilo que não vai acontecer. Tira o medo do teu coração. Então, aí aqui, olha, aí você fica sem medo quando você entende em que tempo você está. Então, ele está falando, continua falando da grande tribulação, no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal, o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Alguém pode me responder se isso é arrebatamento ou é segunda vinda? Ah, ainda bem. Segunda vinda. Qual é a diferença? Arrebatamento, ninguém vê. Só a igreja, ela ouve o clangor das trombetas e nós vamos encontrar nas nuvens com Cristo e ninguém vê. É um rapto. É um rapto. Ninguém vai entender. Vocês já viram aquela novela da Record? Fez direitinho esse momento do arrebatamento. Foi legal o jeito que eles mostraram. É por aí mesmo. As pessoas não entendem. Grávidas, o bebê não está mais no ventre. Não entende nada disso que está acontecendo. Mas é por aí que vai acontecer. Arrebatamento ninguém vê. Só a igreja que encontra com o noivo nas nuvens. Agora, a segunda vinda, o que está escrito aqui? Todas as nações verão. Verão Jesus em várias etapas. Primeira etapa, Jesus coloca o pé no Monte das Oliveiras, como está escrito em Zacarias 14. Depois, como está escrito em Isaías 63, ele vai para Petra. E ele vai aonde? Porque os judeus começam a fugir pelo deserto da Judéia e vão para Petra. Ele vai lá para Petra para falar o que está escrito em Zacarias 12. Ele vai falar, eles vão perguntar, mas quem é esse com vestes talares? Isso é Isaías 63. Quem é esse com vestes talares que está se aproximando? E aí ele vai começar a responder, sou eu que pisei sozinho o lagar, por isso as minhas vestes estão manchadas de sangue. É um diálogo entre judeus que neste momento se convertem, uma multidão de judeus se convertem ao mesmo tempo. É lindo porque Zacarias 12 diz que eles ao mesmo tempo chorarão e prantearão e entenderão que eles traspassaram aquele que é o Filho de Deus, que foi o unigênito e se tornou o primogênito. Estou falando assim em velocidade de locutor, de jogo de futebol, mas é para você ter um panorama. Então, Jesus... Primeira etapa, Monte das Oliveiras. Segunda etapa, se revela para os judeus lá em Petra. E a terceira etapa, ele vai lá para o Vale de Jezreel, onde eu falei, onde está sendo o Armagedon. O anticristo vai ficar desesperado, porque Jesus não vai aparecer como um fantasminha. Jesus vai aparecer como ele apareceu. E diz, pega em mim, de carne e osso. Está escrito em Lucas 24. Se você duvida, leia lá Lucas 24. Pega se espírito tem carne e osso. Ainda para tirar a dúvida deles, ele ainda comeu peixe, ele ainda comeu pão com eles. Tudo isso está escrito em Lucas 24. Jesus, você tem que entender que Jesus é Deus. Mas ele escolheu continuar com um corpo marcado. Quando ele ressuscitou, ele escolheu, ele poderia não querer mais este corpo, mas ele quis um corpo de glória, que tem as marcas da cruz, e ele virá na sua segunda vinda, as pessoas vão vê-lo, não é? Aí não vai ser uma visão espiritual.
Todos vão ver Jesus, que vai estar manifestado do jeito que ele se manifestou quando ele ressuscitou. E andou 40 dias e 40 noites aqui na terra. E ele comeu com as pessoas, ele conversou com as pessoas. Não era uma pessoa que via, todo mundo via Jesus. Todo mundo, porque Jesus estava com um corpo, ele diminuiu a glória dele para que as pessoas aguentassem a presença dele, mas ele estava, e é desse jeito que ele vem, ele se manifesta e o anticristo vai querer atirar nele. E é lógico que não, quem vence a guerra é claro que é Jesus. E é nesse momento, então, que todo mundo vai ver, e com a globalização, com todos, ou talvez numa transmissão, ou num Zoom, ou de qualquer jeito, vai estar sendo transmitido, e todos verão Jesus e o anticristo tentando matar, e, pelo contrário, o exército liderado por ele sendo totalmente aniquilado. Agora eu quero o versículo 32, que fica tranquilo que não é vigília. Versículo 32 fala, aprendei, eu quero que você faça um círculo ao redor desta palavra, aprendei. Olha, tem coisas que Jesus manda você orar, outras ele manda você orar e jejuar, para você ter, né? Ele fala que não existe nada sem oração. É a nossa ponte com o mundo espiritual, é por onde todas as coisas se materializam aqui. Tudo aquilo que nos falta é através da oração. Então, nós temos que orar por tudo, por tudo. Mas tem coisas que a gente tem que aprender. Eu falei... a semana passada eu falei muito. Tem muitas pessoas que querem orar. Ah, Senhor, eu quero ser mais manso. Mas Jesus não falou para você orar para ser manso. Ele falou para você aprender com ele a ser manso. Esse aprendei de mim, que sou manso e humilde. Tem coisa que você ora, tem coisa que você aprende. Como é que eu aprendo a ser manso? Tendo autocontrole. Como é que eu aprendo? Dominando a tua língua. Dominando os teus pensamentos. E ele disse que é possível. Leva teus pensamentos cativos a Jesus Cristo. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o teu pensamento. Está vendo como é possível? Então, para de orar por mansidão e seja manso. Aprende com Jesus. Aprende com Jesus a ser humilde. Saiba que todo mundo é igual. E todos nós precisamos da glória de Deus. Aí você não vai se achar. Sabe aquela coisa? Eu me acho. Então, por aí. E a outra coisa que ele disse, aprenda comigo. Eu vou dizer uma coisa quando o meu relógio vai disparar. Eu sei que você já ouviu milhares de vezes, mas eu quero desta vez que este versículo, se eu tiver que terminar aqui, eu termino, mas que esse versículo fique mais claro do que nunca para você, o ensinamento da figueira. O ensinamento da figueira começou em Gênesis, não começou aqui. Aonde começou em Gênesis? Qual foi a árvore? E agora eu vou pegar, hein? Qual foi a árvore, qual foi o fruto que Adão e Eva comeram? Clarice, todo mundo para a escola bíblica. Não, meu amado, não está escrito. Falou que foi um fruto. Não está escrito que foi maçã. Não, nós não temos esse dado na Bíblia. Não temos. Agora eu vou fazer uma outra pegadinha, vocês vão ficar com medo. Qual é a única árvore... É claro que eu estou quase falando qual é a cor do cavalo branco de Napoleão de novo. Qual é a única árvore que nós temos o relato do nome dela no Éden? Claro, né? Eu falei que começa em Gênesis. O chute bom. Aonde? Ah! Isso, então. Qual foi a folha que Adão e Eva escolheram? Figueira. Então, a primeira vez que a gente ouve falar de figueira foi com Adão e Eva. Foi a única árvore que a gente... Agora, não vai me dizer que o fruto que eles comeram é da figueira. Pode ser. A gente tira dúvida quando a gente chegar lá. Tem coisa que só quando a gente chegar lá, Adão, me conta qual era o fruto. Eu não acho que é a figueira. Por quê? Porque figo é uma fruta... Não é a que eu gosto. Devia ser melancia. Eu acho figo meio amargo.
Eu gosto de azedo, mas amargo eu não gosto. Eu acho o figo meio mais para o amargo, e não é a fruta que eu gosto. Então já sabe, quando eu for na tua casa, não me dê figo. Mas, então, figueira. Adão conseguiu a salvação com a folha de figueira? Não, então ali começa. Adão ele é o primeiro homem que já mostra que a salvação, a tentativa nossa e a tentativa, Adão representa já o nascimento da nação de Israel. Se você lê o livro de Oséias, se você lê o Joel, todo o Antigo Testamento, sempre que Deus, se você lê Jeremias, Deus dá sempre para comparar com a nação de Israel a figueira. Então, escreve aí nas tuas anotações. Quando Deus quer falar sobre Israel, ele fala de figueira. E é da figueira, né, de Israel, que mostrou a salvação sairia de Israel. Adão não conseguiu sozinho, mas Deus matou um animal, ou dois, mas um animal, eu creio, um único. E ali ele cobriu Adão e Eva com pele de animal. Então ele está mostrando a salvação não dá. O judeu, através da lei, tentou de tudo, mas não deu. Precisou do sangue de Jesus para que a salvação pudesse chegar ao mundo. Então, da nação de Israel veio a salvação. Jesus veio de Israel. Ele nasceu em Israel, ele cresceu em Israel, ele morreu em Israel, ele ressuscitou em Israel, ele andou em Israel, ele vai voltar em Israel, ele vai reinar em Israel. E a nova Jerusalém vem sobre Israel. Alguma dúvida de que Israel é importante para Deus? Então, a salvação, a figueira é a nação de Israel. Agora, a nação de Israel foi exterminada várias vezes. Só que nunca um extermínio tão prolongado como do ano 70 depois de Cristo. Nós temos várias vezes que Jerusalém foi atacada N vezes. Agora, a nação de Israel, tribos do norte, tribos do sul, elas foram dispersadas de uma forma implacável há quase 2000 anos atrás. E do ano 70 depois de Cristo até 1948, Israel ficou espalhado sobre o mundo. Hertz, que é o sionista, o líder, ele disse em 1897, ele disse: daqui 50 anos nós estamos na Terra Prometida. Deus deu essa certeza para ele. Vamos restaurar o hebraico. A certeza dele era muito forte. E aí eles começaram a restaurar a língua. Começou um movimento sionista. Mas eu quero que marca Mateus capítulo 24. Abra comigo em Ezequiel 37. Porque nós estamos vivendo agora, últimos dias, exatamente o que um momento tão forte como esse que está escrito em Ezequiel 37. Você leu comigo Ezequiel 38 sobre a batalha que está para acontecer no Oriente Médio, mas olha Ezequiel 37, o que o Senhor fala para esse profeta. Versículo 16, abriu? Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, para toda a casa de Israel, seus companheiros. Versículo 17, grifa, ajunta-os um ao outro. Faze deles um só pedaço, para que se tornem um na sua mão. Para aí. Zacarias 11. Deus falou o inverso para o profeta. Pega duas varas, separa as duas varas. Uma vara chama graça e a outra vara chama união. Separa, porque não vai ter mais nem sobre a nação de Israel, não vai ter nem união e nem a graça. E assim foi. A nação de Israel, ela se separou desde o tempo de Roboão. Ela se separou, tribos do norte, tribos do sul. Não houve mais união. Nunca mais houve união. Então, elas estavam separadas. E a graça foi retirada. Por que a graça foi retirada? Porque recusaram Jesus como Senhor e Salvador. E nós temos tudo que você sabe, que eles ficaram cegos para que a igreja pudesse receber salvação e etc. e tal.
Então, nós temos uma separação a partir de Roboão anunciada. Agora, Deus tem uma palavra que vai se cumprir em 1948. Você pode escrever aí 1948. Nunca Israel, desde o tempo de Roboão até 1948, nunca mais Israel tinha sido uma única nação. Mas aqui está escrito, uma palavra tinha sido liberada. Ajuntam-os um ao outro e fazem deles um só pedaço para que se tornem um na sua mão. E quando te falarem, os filhos do teu povo, não nos revelará o que significa essas coisas? Porque eles não entenderam. E aí Deus vai explicar. Tá bom, eu vou explicar para vocês. E ele diz, na metade do versículo, eu os ajuntarei ao pedaço de Judá, farei deles um só pedaço, se tornarão apenas um na minha mão. Versículo 21. E diz-lhes assim, diz o Senhor, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações por onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei, o que está escrito aí? Para a sua própria terra. Gente, se cumpriu literalmente em 1948. A figueira aparentemente foi exterminada. Ela foi cortada, mas ainda tinha raiz porque tinha uma palavra a ser cumprida. Em 1948 volta todo mundo para Israel. Cadê tribos do norte? Cadê tribos do sul? Não. Nação de Israel, uma única nação. Eles não voltaram para serem divididos, eles voltaram como um único povo. Então, quando você lê Ezequiel também, e quando você lê Isaías, Deus fala outras coisas. Ele fala em Isaías 66, pode uma nação nascer em um único dia, Isaías 66, versículo 8. Mas Israel vai nascer num único dia. E foi assim. Em 14 de maio de 1948, num único dia, essa nação foi restaurada. E ele continua, e muitas profecias de que isso aconteceria. E Jesus está dizendo lá em Mateus 24, que isso agora tem algo a ver conosco. Eu quero que você volte lá para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E ele diz o seguinte, aprendei, pois, a parábola da figueira. Então, você pode pôr aí, aprendendo sobre Israel, que tem a ver comigo. A parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, então você vê que esse milagre foi feito em duas etapas. Primeiro que a figueira, ela começou a viver, e de repente vieram os ramos. Quando ela começou a viver, foi o movimento sionista que começou com Hertz. Leia sobre Hertz. Em 1897, e um pouquinho antes, ele já começou a falar sobre o sionismo. Então começou a viver com Hertz, e em 1948, 14 de maio, se cumpriu, os ramos saíram. Mas aqui está falando de folha. A segunda etapa é, quando as folhas brotarem, saibam que o verão está próximo. Todo mundo sabe a parábola de que Jesus sentiu fome, viu folha, foi lá, não tinha fruto, e Jesus amaldiçoou a figueira. Porque esse é um sinal. Nós não lidamos com agricultura no nosso dia a dia, mas a figueira é uma árvore que, se ela está com folha, é porque tem fruto. A folha, ela vem antes do fruto. Então, é certeza absoluta. Tem folha, tem fruto. E esse é um sinal. Então, o Senhor está dizendo assim, quando vierem as folhas, presta atenção que está mudando uma estação. Anota aí, mudança de estação. Em 1967, no reino espiritual, Jesus disse, quando tiver folha, é porque está mudando a estação. O verão está próximo. Em 1967, se eu não me engano, é 7 de junho ou 6 de junho de 1967, Jerusalém, finalmente, depois de 20 anos de ocupação dos jordanianos, Jerusalém era metade ocupação dos jordanianos, inclusive a cidade velha, os judeus não podiam entrar. Por 20 anos, estando em Israel, eles não podiam estar em Jerusalém. E eu digo que Israel sem Jerusalém não é Israel. Se eu levar um grupo, e aí as pessoas vão perguntar, por onde você foi? Você vai falar um monte de lugares. Você foi no cenáculo? Não. Você foi no Monte das Oliveiras? Não. Você foi no Getsemane? Não. Você não foi para Jerusalém? Não. Você foi para Israel e você não foi para Jerusalém? Não, não fui. É possível isso? Não, não é possível. Israel sem Jerusalém, que é a menina dos olhos do Senhor, é impossível.
Jerusalém precisava voltar para a mão. Mas não é só para Jerusalém voltar para as mãos dos judeus. Era para que se cumprisse essa palavra. Porque um start no relógio de Deus começou. Esse relógio de Deus, ele deu 2 starts. O primeiro em 1948, mas Deus disse, não, start para a minha volta não é 1948. O start para a minha volta é 1967. É quando a profecia se cumpre completamente. Gente, eu nem vou perguntar quantos aqui eram vivos, nasceram antes de 1967 ou em 1967. Nem vou perguntar, tá bom? Porque aí você vai denunciar a sua idade. Mas se você não tiver problema, levanta a tua mão. Se você nasceu antes de 1967 ou em 1967, 1968, 69. Gente, aqui. Então, é muita gente viva. Que coisa interessante. E Jesus diz que essa é a geração que ele vai voltar. A geração, você está vivo, eu estou vivo. E ele disse assim, olha, não passa dessa geração. A geração de 1967. E ele está dizendo assim, alguns podem ter morrido antes, alguns podem vir a morrer, mas ele está falando, estou dando um sinal. Mudou de estação. Estação verão. Estação arrebatamento. Estação da graça. Estação de poder e autoridade. Estação do Espírito Santo. Gente, que estação linda. Verão. Verão é tudo colorido. Verão é tudo aquecido. Que é mais aquecimento do que Espírito Santo. Então, de tudo que você tem que entender, você tem que entender que tudo que está acontecendo, inclusive porque está escrito em Mateus 24 que as pestes aconteceriam, tudo isso é porque nós somos uma geração diferente. Eu não estou louca de ter sempre pregado isso para vocês e Jonas. Nós não estamos loucos, nós não somos fora do tempo. Pode ter passado do tempo para muita gente, porque não é uma pregação popular. Mas eu digo que essa é a pregação para hoje e para agora. Porque aqui está escrito, vamos ler o que Jesus disse. E as folhas, aí você põe aí, 1967, brotam. Sabei que está próximo o verão, ou seja, essa nova estação, a estação do arrebatamento. O que é que você tem que fazer? Versículo 43. Ele está falando, considera isso. Se o pai de família soubesse a que horas ele viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada. Grifa aí bem, arrombada a sua casa. Por isso, fica apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele está falando o quê? Para você vigiar, porque muita gente não vai perceber. Quando nós subimos no monte, e que você vai, eu estou profetizando essa noite toda, hein? Eu creio que você vai, e tem um local que faz pouco tempo que o Eli mostrou para a gente, que é o Monte de Sodoma. A gente sobe, parece uma paisagem que você está na lua, porque são montanhas de sal mesmo. E ali naquele lugar, ele começou a pregar, né, sobre Ló, é lógico, né? E ele pregando sobre Ló. E eu falei assim, gente, por mais que eu conheça essa passagem, eu estou gostando de ouvir o jeito que o Eli está falando, porque dá para entender como que é nos nossos dias. Quando está escrito que as pessoas vão continuar a casar, a se dar em casamento. E aí ele começou a levar a gente para o tempo de Ló. Ele falou, imagina o vizinho de Ló. Naquele dia ele foi para o mercado normalmente, porque aquele dia era um dia como outro qualquer. O outro começou a fazer a mala para viajar, porque aquele era um dia como outro qualquer. E ele começou a falar de situações do dia a dia. O outro estava se arrumando porque era casamento, porque achou que aquele era um dia como outro dia qualquer. Mas aquele dia era um dia diferente. E nem Ló percebeu. Nem Ló percebeu. Não fosse a intercessão de Abraão, Ló teria perecido. Você entendeu o que eu estou falando? O dia que veio o dilúvio, ninguém percebeu, mas Noé percebeu. Essa palavra é muito importante. Noé percebeu. Noé ouviu a voz de Deus. Noé, entra na arca. Mas, Senhor, está um sol a pino. Entra
na arca. As pessoas começaram, gente, ele é doido mesmo, não basta construir a arca, agora está enchendo a arca de animal, mas que cara pirado, esse homem. E começaram a rir, a zombar de Noé, mas Noé, percebeu, Noé obedeceu, Noé entrou, a porta foi fechada, e as pessoas não perceberam, e as pessoas perderam, e ali houve grande destruição. Há uma sentença de destruição sobre a nossa geração muito pior do que coronavírus. E ela está para chegar. Mas a igreja que percebe é uma igreja que não tem porta arrombada, é uma igreja que está protegida, é uma igreja imune, porque tem o sangue de Jesus sobre ela dia e noite. Ela tem o escudo do Altíssimo sobre ela. É uma igreja que percebe que é tempo de orar. É uma igreja que percebe que é tempo de jejuar. É uma igreja que percebe que é tempo de discipular. É uma igreja que percebe que a unção está na reserva e que precisa de muito mais unção. É uma igreja que percebe que precisa vir para os cultos como que se cada culto fosse o último culto. É isso que você precisa perceber. Você precisa... Eu faço uma pergunta para você. Enquanto havia... Eu vou fazer aqui uma enquete. Enquanto estava em lockdown, não tinha outra opção a não ser você na tua casa e ouvindo o culto. Mas me diz sinceramente, é a mesma coisa? Um chama, o outro chama, um distrai, a criança fala, não tem como, não é a mesma coisa. Você só foi alimentado no básico. Nós entramos no modo sobrevivência. Modo sobrevivência é comer o básico para não morrer. Então os cultos online é comer o básico para não morrer. Nada é igual a um momento presencial na presença de Deus. Jesus, sendo filho de Deus, ele ia na sinagoga todos os sábados. Ele podia dizer, eu não preciso ir, eu sou filho de Deus. Mas ele ensinou a gente. Então, meu amado, pega na mão daqueles que você discipula, fala, é tempo de voltar para a igreja, é tempo de estar na igreja, é tempo de levar pessoas para a igreja. Eu tenho que saber que o mundo mudou. Porque no relógio de Deus, algo também disparou. Assim como em 1967. Agora é a contagem regressiva da contagem regressiva. Agora a gente está... as pessoas me perguntavam anos atrás, pastora, quanto tempo você acha que falta? Eu lembro que quando eu comecei a falar, eu falava... Porque eu sempre tive essa convicção de que eu sou a geração e que eu iria ver isso. Sempre soube disso. Deus falou isso para mim, que eu veria. Assim como Deus falou para Simeão. Ele disse, você não morre antes de ver o Salvador. Simeão, aquele senhor que segurou, lá em Lucas 2, que segurou Jesus. E Jesus falou isso para mim também. Você vai anunciar os últimos dias, mas você vai viver isso. Você vai ver. O que você está pregando incansavelmente, você vai ver. Aí quando chega o ápice, eu me calo? Não. Eu estou falando incansavelmente sobre o que ele mandou eu falar. Acorda a igreja. Ela está pobre, ela está cega, ela está miserável, ela está nua, ela está sem poder, ela está fechada no cenáculo, com medo, com muito medo. Fala para ela que eu estou protegendo, que eu estou guardando. É tempo de avivamento, é tempo de fazer discípulos, é tempo de cuidar de discípulos. Ele disse, ide e fazer discípulos. Essa é a palavra para a gente. Resumo, você está vivendo o versículo 14 de Mateus 24. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Nós vamos ver coisas impactantes, mas se preocupe com os alertas que Deus deu hoje. Então eu disse para você que as pessoas me perguntavam, eu dizia, assim, eu lembro como se fosse hoje, Daniel, um jovenzinho, agora ele já está velho, né, pastor Daniel. Aí ele perguntava, ele sempre foi muito curioso, quanto tempo falta? Eu falei, Daniel, para mim faltam 5 minutos no relógio. Isso foi 20 anos atrás. Ultimamente as pessoas perguntavam, eu falava, para mim faltam 3 minutos no relógio de Deus. No último me perguntaram, eu falei, para mim faltam 2 minutos no relógio de Deus, para meia-noite. Hoje, se você me perguntar, eu digo, faltam segundos
para o relógio de Deus. Só que esses segundos estão na soberania de Deus. Só sei de uma coisa, eu quero viver esses segundos intensamente. Eu quero toda a unção, assim como ele derramou, ele deu uma nova chance para uma igreja paralisada. Ele está dando essa chance para essa igreja paralisada. Se você reconhece que você tem estado paralisado, mesmo respondendo ao chamado de ser discipulador, mas você está longe de ser aquilo que Cristo quer que você seja, levanta as tuas duas mãos para receber, sabe, esse novo start, essa nova unção, esse novo virar de chave. Você precisa discipular como nunca. Você precisa amar como nunca. Você precisa ser desesperado pela palavra de Deus. Você precisa ser desesperado pela sua presença. Desesperado por qualquer culto que tenha. Desesperado para estar na presença de Deus, com medo de perder a vinda de Cristo. Você não pode perder.